de um povo traduz aquilo que resta da sua adaptação ao dia a dia, bem como a sua capacidade de enfrentar o cotidiano, motivado pela afirmação permanente do mundo à sua volta. Um dos aspectos mais importantes do processo cultural são as soluções que se forjam nos momentos de crise e de desequilíbrio, para fazer face às contradições que cada fase histórica inevitavelmente produz. Neste campo, um tipo de arte popular, ao qual denominamos canção de combate, foi cultivado universalmente pelos grupos sociais que sofreram a exploração e a dominação, ou qualquer forma de coação de outros homens. O povo angolano resistiu à colonização e à dominação. Resistiu a várias invasões estrangeiras. Neste sentido, várias foram também as formas de luta nos distintos momentos históricos, mediante as ameaças que foram surgindo. Mas a história da independência do povo angolano viria a conhecer momentos-chave com o surgimento dos movimentos de libertação, os quais precipitaram o colonialismo, levando a que, a 11 de novembro de 1975, o MPLA proclamasse a independência de Angola. É neste contexto das relações contraditórias entre os colonialistas e os angolanos que surge a canção popular, para desmascarar a opressão e a exploração do homem pelo homem que durava há mais de 500 anos. E uma das figuras vivas dessa importante música de combate é Santocas. Esta canção de combate, entretanto, não tinha balas, mas chegava a produzir o mesmo efeito de uma espingarda. Santocas, naqueles anos difíceis da nossa luta de libertação nacional, no momento em que Angola era vítima de invasões de exércitos estrangeiros, nomeadamente o exército sul-africano e o exército zairense, que cometeram muitas barbaridades no seio das nossas populações. Santocas, nessa altura, surge com canções que, em meu entender, eram verdadeiras armas de combate. As armadas do povo angolano devem estar bem vigilante. Você demonstrou perante a África Central e Austral a sua grande capacidade. Para mim, ele é de facto, portanto, um cantor épico que numa determinada altura do processo de transformação da nossa sociedade, da nossa independência, o Santocas foi de facto um dos jovens que conseguiu marcar a sua época, cantando, enaltecendo todos os atos heróicos através de uma melodia e através de uma letra que fazia qualquer um
pôr a mão na consciência e sentir que devia também fazer a sua parte. Se pegarmos nas canções, algumas do próprio Santocas, veremos que as mensagens que transmitiam eram mensagens que levavam os jovens à consciencialização patriótica. O jovem que escutasse essas canções certamente não podia ficar indiferente. O desejo de participar na luta de libertação antes do quê? Depois da independência. Como sabe, havia um período de instabilidade muito grande, com agressões de alguns países estrangeiros, de forças internas mesmo. E então essa música desempenhou um papel fundamental na consciencialização. Hoje é o abangele, mukonda ya umbika wetu, umbika una, xingulungumbana no atubekele, xingulungumbana no atubangele. Mas tudo o que se fazia era no sentido de, permitam-me este termo, de formatar um pouco, não é, a consciência das pessoas naquela altura a favor do socialismo e o regime que se achava ideal, etc. E, por outro lado, defender o país, de facto, das más, na altura, consideradas más, influências exteriores. E nesse âmbito, o Santocas, com outros cantores, foram muito importantes, não é? Portanto, era importante que nós, os angolanos, tivéssemos consciência da nossa soberania, da nossa independência, da nossa autoridade, não é? E da nossa autonomia. Para mim, particularmente, teve muito mais realce, porque, de facto, na era colonial, ele cantou. E foi notado, mas foi muito mais notado a partir do 25 de abril, a partir de 1974 até a nossa independência, onde ele cantou e encantou. Hoje ainda, hoje ainda, hoje ainda, hoje ainda. Portanto, nós sabemos que tudo tem o seu tempo. O Santocas soube estar à altura do seu tempo. Eu conheci-o através da sua música. Bem longe ouvi aquele nome inesquecível dos filhos de Angola. No fundo, era uma música que mobilizava bastante, quer a juventude, quer as pessoas mais velhas, sobretudo porque quer ele, quer nós, cada um de nós teve uma vivência, digamos, que foi marcada por um ou por outro aspecto. Valódia, Valódia, Valódia tombou em defesa do povo angolano. Vamos todos. Estou recordado da sua canção sobre os massacres do Kifangondo e outras. Para além disso também, Santocas, nas suas canções, denuncia aquilo que era a exploração colonial, particularmente a vida difícil que os angolanos viviam durante os momentos da opressão. A sua canção que aborda ou que fala do bairro indígena, que é uma evocação de um bairro que eu conheci antes da existência do complexo da Cidadela, e um bairro em que viveram de facto muitas famílias que hoje são bastante conhecidas. Foi um bairro bastante característico da cidade de Luanda. Ali onde eu nasci, hoje não resta nada, só restam-me lembranças dos meus amigos da infância. Ali onde eu nasci, hoje não resta nada, só restam-me lembranças dos meus amigos da infância. Depois de 30 anos de promessas falsas, em que nos prometeram darem-nos as casas, nossos pais pagaram.
Isto, no fundo, é de facto uma crítica séria, uma crítica justa a tudo aquilo que aconteceu, todas as vicissitudes do que os angolanos foram vítimas durante todo o período colonial. E, como tal, era preciso retratar tal e qual isso aconteceu, de forma a despertar a consciência daqueles que ainda não tinham, digamos, a ideia nem a consciência de tão cruel foi o colonialismo na maior parte dos seus aspectos. É bairro indígena, é bairro indígena. Bairro indígena é o bairro onde nasci em 1954, bairro onde cresci, e cresceram também neste bairro muito dos meus contemporâneos. Aquele bairro marcou, de certa forma, não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que residiram naquele bairro e que também nasceram naquele bairro. O que dizer de Santocas? Nascido no bairro indígena, muito cedo revelou a sua vocação para a música. Nos primeiros exercícios, nasceram motivos musicais que definiram o seu estilo muito peculiar. A canção de protesto, ou música contestatária, ou ainda canção de combate, interpretadas só como ele sabe, mereceram a distinção do público. A música que mais me marcou, até porque era a música que na altura mais ouvia, era a música que, não sei bem qual é o título da música, mas era aquela que dizia: correram connosco daqui como fôssemos bois, não é? Esta é que não sou amigo, todos aqueles que residiram no bairro indígena. Esta música foi para nós a melhor de todas. Quer dizer, teve outras boas, mas esta, para mim, chamou-me a atenção. Para além do conteúdo das músicas, repito, conteúdos profundos, as letras têm poesia muito boa. Ou seja, o Santocas dá uma boa lição. Para além da mensagem, também ele trabalhava bem nas suas letras. As letras eram coisas muito bem trabalhadas. Correram conosco dali, como se fôssemos. Restam-me lembranças dos meus amigos da infância. Depois de 30 anos de promessas falsas em que nos prometeram darem-nos as casas. 30 anos depois de residirem naquelas casas, as mesmas seriam dadas aos seus residentes. O que não aconteceu. 30 anos depois, toda aquela gente que viveu naquele bairro teve que sair porque tiveram que dar o espaço para a construção da cidadela. Eu lembro-me quando começou a construção da cidadela. Todos nós que moramos ali acompanhamos a construção da cidadela. Vimos quanto foi difícil construir aquilo, porque em plena chuva nós víamos ali os engenheiros, os arquitetos, mas em plena chuva a correr para ver como é que eles podiam construir numa zona onde era uma cacimba, onde inundava sempre que chovesse. O governo da outra senhora, quer dizer, tentou fazer ali a cidadela, e que estava a se preparar uma grande jornada esportiva, só que o tiro saiu pela culatra. Nós no bairro indígena fomos evacuados para outros bairros, Caciquel. O nosso bairro está bem demarcado. Começa aquela rua que passa pela DENIC. E depois temos a Avenida Brasil,
Depois temos outra entrada que nos dá ali para Sextas Quadras. Estas são as delimitações do bairro indígena. A Cidadela hoje ocupa todo aquele espaço que era parte integrante do nosso bairro indígena. No nosso bairro indígena havia uma cacimba chamada a Cacimba da Velha Filipa. Também havia a creche, havia a administração onde se encontrava um dos grandes colonizadores que era chamado Poeira. Durante aquele tempo, eu pude aprender a nadar na Lagoa da Cacimba. Mas não fui eu único e simplesmente, fomos muita gente. Pessoas que saíam dos outros bairros, como do Marçal, como dos congolenses. O poder popular é a causa desta confusão. Os lacaios do imperialismo pretendem acabar conosco. Avante, povo angolano. Em 1974, com o pronúncio da independência, Santocas presta transferência compulsiva dos moradores do bairro que o viu nascer para o Robucho Vaz, atual Casquel. É nessa altura que grava com o agrupamento musical Os Merengues, na sua fase mais áurea, um single que foi um verdadeiro sucesso. Olá.